Olá, meus amiguinhos, tudo bem? A gente aqui de novo. Olha só, hoje para nossa aula de serviços a gente vai encerrar aquela apostila 1, ok? Aí até o final da tarde já tá aí na plataforma para que vocês possam interagir com a gente, tá ok? Tudo de bom, boa semana para todos e já voltamos. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aulinha de serviços? Bom, eu tenho algumas recomendações hoje. A gente tá na parte final da apostila e eu peguei as últimas páginas da apostila 1. Então a gente está fazendo o encerramento por hoje. Hoje nós terminamos com ela aí. A gente já tem uma avaliação logo em breve, tá? Enquanto não vem, eu vou preparar um outro material bem interessante para vocês a respeito de marketing de serviços, né? E hoje a gente encerra aquele material, tá certo? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a gestão de serviços, mas no gerenciamento da produtividade em organizações de serviços. Tá certo? Vou falar de alguns aspectos aqui, né? Não cabe tudo, mas o máximo que a gente puder a gente vai fazer aqui. Uma outra coisa, eu quero fazer uma correção aqui, um pedido de desculpa pro meu amigo Carlos Santana, o Play Guitar. Que eu falei que o Carlos Santana, ele era da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E ele não é de João Pessoa, na Paraíba. Ele é de Aracaju, Sergipe. Tá certo? Ô, Carlos, me desculpa, tá? Tá corrigido aqui. Não posso perder mais um fã. Beijo no coração, Carlão. Grande abraço aí pra todo mundo aí do Nordeste, todo mundo de Aracaju. Vamos lá? Vamos seguir nossa aula então? Bom, vamos começar falando sobre gerenciamento de produtividade em organização de serviços, ok? Então veja que eu vou iniciar aqui. Equilíbrio de receitas e custos. Modelo de manufatura, eficiência interna, que é a parte técnica, e o lucro, que é o resultado. Então veja, se eu tenho um modelo de manufatura com uma eficiência interna, quando a coisa funciona internamente, eu terei um resultado alto ou excelente na técnica e também no lucro. Pode ver que as flechas estão apontadas para cima. Tá? Enquanto no modelo de serviços, veja que eu falei da manufatura, o primeiro que eu falei é a fábrica, e o segundo é o modelo de serviços. Então, dessa prestação de serviços. Aí ele funciona assim: eficiência interna, alta técnica, baixo lucro. Tá? Ah, mas o serviço então é menos rentável. Pode ser, pode não ser. Por quê? Não é à toa que o maior PIB brasileiro está na área do serviço, cerca de 70% do nosso PIB. Sacou? Nos Estados Unidos isso passa de 80%. Então tudo aquilo que é gerado no país, 75% está na área de serviços. Mas o pessoal fala, nossa, mas não pode, a indústria, a agricultura, né? Não pode ser esse tamanho. É esse tamanho. Por quê? Porque a soma de todos esses valores, ela é o seguinte. Quando você pega da agricultura, se pega lá no início, lá no primário, você pega a colheita, né? Pega os grãos e tal, e aí ele é transformado em comida para todo mundo. Ele é contado essa parte. Ele não é contado a parte do serviço depois, que é o beneficiamento, o empacotamento, o trade market, que é colocado no supermercado, né, o transporte, toda a logística. Então, você tem para cada, sei lá, R$1, né, de um grão,
você gera 5, 6 nos serviços. Então, quando esse produto sai lá da fazenda, quando esse produto sai do campo, ele sai a um preço muito baixo. Por isso que a gente vê muita reclamação dos agricultores, né? E é justo, essa reclamação é justa, tá? Porém, o valor que vai agregando a esse produto aqui, ele aumenta muito até chegar na sua mesa. Por quê? Olha, enquanto se tira esse produto, ali ele vai ser negociado a primeira vez. Esse produto vai para uma cerealista ou para alguma empresa de alimentos, né, que representa algumas marcas, e depois dela feita, aí ela vai ser processada, né, de forma industrial, vai ser empacotada, depois vai ser colocada num fardo, depois vai ter que fazer a utilização de armazenamento, né? Desse armazenamento ele vai ter um transporte até um centro de distribuição. Do centro de distribuição, normalmente ele vai passar por um atravessador, que é um representante, ou um atacadista, até chegar no retail, lá no varejo. Aí chegando no varejo, ele vai para sua mesa. Então veja que o caminho é muito longo até chegar à sua casa. Então, esse produto que foi tirado do campo a R$1, ele chega a quase 10 para você. É assim com o arroz, por exemplo, que você paga 13, 14 reais o pacote. Esse mesmo pacote sai do campo com certeza menos de R$1. Tá certo? Então por isso essa geração de valores na parte dos serviços é que levanta, né, esse valor agregado, tá? O produto acaba encarecendo e também aumenta a parte do PIB, do Produto Interno Bruto. Ok? Por isso que ele chega aí a 75%. E já está passando desse índice aí, porque eu não atualizei agora. Tá certo? Seguindo então. Em serviços, além da eficiência interna, há também a externa, criada junto ao cliente. Que se não for incrementada, pode causar perda de qualidade e de negócios. A eficiência interna, que equivale à eficiência em custo, não pode ser administrada separadamente da eficiência externa, que é a capacidade de produzir qualidade percebida. Outro, o modelo de manufatura é deficiente em contextos de serviços. O modelo de produtividade é desenvolvido para a manufatura só considera a eficiência interna de um processo e concentra-se apenas na questão dos custos. Então veja, amiguinhos, os serviços eu estou produzindo e já estou gerando custos dele, né? E de certa forma o lucro também, né? Que ele já pode estar retornando assim, né? E enquanto no contexto da manufatura eu só estou gerando custos. Custo de produção, custo de transporte, custo de armazenagem, né? Fazer o armazenamento ali, custo para entregar ao cliente, e aí eu só vou ver lucro, sabe quando? Quando aquele cliente da parte final lá do retail me pagar. Aí ele vai fazer o inverso, ele vai voltar o dinheiro, aí eu vou obter lucro. Senão eu só estou criando custos até aí. Nos serviços não acontece bem assim. De algumas formas, até algumas pessoas preferem pagar e outras receber depois do serviço pronto. Se é um serviço serviço simples, de casa, por exemplo, um encanador, um eletricista, né? Simples que eu digo assim, no sentido de contratar, tá? Ele pode ser negociado. Paga-se metade, depois o restante no final, né? Ou não, eu prefiro receber tudo depois que eu acabar o serviço. Né? Então, normalmente, se paga 50% na entrada e 50% na saída. 50%. Por que isso? Para que ninguém perca, né? Às vezes o prestador recebe adiantado e não faz o serviço. E às vezes ele faz o serviço e não recebe. Então que se dê 50% de entrada que fica tudo certo. Então, se tratando da manufatura e dos serviços, existem algumas diferenças aí. Essas diferenças são bem
não são tão sutis, não, são bem visíveis mesmo, né? Você tem toda uma cadeia que você desenvolve, né, para que esse produto chegue até a mesa do brasileiro, do cidadão, né, seja onde for. Enquanto o serviço, a cadeia de suprimento é diferente. O supply chain da indústria não é igual ao fornecimento de serviços, né, na parte de serviços. Quando você está falando aí de uma telefonia, de uma TV a cabo, né, dessas prestadoras de serviços grandes, elas até financiam para você aí os seus 30 dias, mas a partir do segundo mês eles cortam, se não houver pagamento. Fornecimento também, existe uma equipe, toda uma estrutura para poder fazer isso aí, né? Então ele é bem eficiente, inclusive, né? Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de estratégias de marketing para prestadores de serviço. Vem comigo e se joga! Antes da gente começar aquele convite especial, clique e se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. É grátis, não tem glúten e faz super bem. Para a gente conseguir elaborar estratégias de marketing que tragam resultados para prestadores de serviço, para a gente falar a respeito de marketing de serviços, é importante que a gente diferencie a prestação de serviços do produto. Na hora que a gente está falando de marketing, a gente vai falar também de marketing mix ou dos 4 P's de marketing, que são eles: a nossa comunicação, a nossa distribuição, a formação de preços e o produto. Quando a gente está falando de produto, a gente está incluindo também os serviços aí. Primeira característica da prestação de serviços: serviços são intangíveis, ou seja, eles não são como um produto físico, eles não têm uma evidência, não é que nem uma camiseta que você está pegando na mão. A prestação de serviços é composta por processos. Uma das formas de você mostrar para o teu potencial cliente que você realmente tem processos primorosos, que você presta um excelente serviço, é através da construção da marca. É da marca que o seu potencial cliente vai se basear para tirar uma primeira impressão a respeito do serviço que você está prestando. E é nessa hora que a gente já vai falar a respeito de marketing pessoal. Quanto é importante que a gente desenvolva, além do nosso marketing de serviços, de falar do nosso trabalho, a nossa pessoa como um todo. É muito comum que prestadores de serviços tenham marcas pessoais. Então tome cuidado dela, mostre isso nas redes sociais com coerência, com estratégia, porque você está sendo avaliado não apenas pelo seu trabalho, pelo serviço que você está prestando, mas como um todo, na sua marca pessoal também. Então cuidado com marcas, que ela vai fazer toda a diferença na sua estratégia. Como a gente já falou que serviços são intangíveis e baseados em processos, é bem importante que a gente consiga reforçar a nossa imagem como marca através da expertise, que é a sua capacidade de comunicar, de mostrar, para além daquilo que você está entregando, né? Então tá ali na hora da expectativa, que você sabe o que você está fazendo. É muito comum que a gente veja entre prestadores de serviço, às vezes textos nas redes sociais ou alguma postagem um pouquinho mais técnica. A gente sabe que isso pode parecer um pouco chato, mas o objetivo desse tipo de publicação não é necessariamente trazer um super engajamento, ser muito leve, muito descontraído, e sim mostrar que você sabe o que está fazendo. Do ponto de vista técnico, você mostrar autoridade sobre aquilo que você está falando, que você tem conhecimento, que você tem certificações, que você faz cursos, que você tem o know-how, você sabe fazer aquilo que você está fazendo, é uma excelente maneira de você tangibilizar melhor a qualidade do serviço que você presta. Outra característica dos serviços aqui importante para as nossas estratégias: eles não podem ser estocados. Um exemplo, um quarto de hotel. Se você não usou naquele dia, você perdeu a oportunidade. Olha aí, o recurso mais importante para quem presta serviço não é o dinheiro, é o tempo. Quando você está utilizando mal aquela hora que você está atendendo alguém, você perdeu 2 vezes, porque aquele momento não vai voltar para você fazer novamente, e você também perdeu a chance de atender uma outra pessoa. Um cuidado que você precisa ter é garantir uma excelente gestão do tempo. Isso inclui a agenda cheia. O recurso da urgência, de você mostrar que você não está sempre acessível, pode garantir que algum cliente que esteja mais reticente,
cliente com aquela dúvida acabe fechando com você. Tente usar esse recurso da urgência, da oportunidade, para que você garanta que a sua agenda sempre flua da melhor maneira e que você possa fazer uma gestão eficaz do seu tempo. Uma outra característica da prestação de serviços é a variabilidade, ou seja, o serviço não tem aquela padronização que um produto físico, como a gente deu o exemplo da camiseta, vai ter. É feito sempre de forma igual. Por isso, na sua estratégia, você precisa incluir alguma forma de mostrar que você tem sim alguma padronização no serviço que você está prestando. Quer ver um exemplo excelente? É você poder contar com uma metodologia. A metodologia mostra que você tem um método, uma forma de fazer aquilo que você faz sempre da mesma maneira. Uma certificação, um curso, um diploma, também te ajuda a passar essa percepção, porque a gente não está falando daqui do que é, e sim de como a gente é percebido por quem mais interessa, que é o nosso público-alvo, o nosso potencial cliente e o nosso cliente. Então, se você tem lá uma certificação, uma metodologia, se você tem uma forma de mostrar que você presta serviço de forma mais padronizada, isso vai te ajudar a ter uma melhor conversão em vendas e também clientes mais satisfeitos. Uma outra característica dos serviços é a inseparabilidade. O serviço é prestado e consumido simultaneamente. Isso gera uma barreira de experimentação para o seu cliente. Para você garantir que isso não seja um empecilho para os seus resultados, pode ser interessante você contar, por exemplo, com uma aula experimental ou com uma pequena amostra daquilo que você faz. Uma outra maneira também de te ajudar quanto a isso é você mostrar o seu serviço sendo prestado nas redes sociais. Você não fala apenas dos seus diferenciais, o que é muito importante para quem presta serviço, expor o tempo todo o que você faz de diferente, o que você faz de melhor, isso tem que estar presente lá nas suas redes sociais. Mas além disso, você mostrar que você está atendendo, que você está prestando o serviço que você presta. Um exemplo, se você é dentista, você pode mostrar lá a sua sala de espera, os seus procedimentos, seguindo as regras, sem expor os seus pacientes, mas mostrando que sim, você está atuando naquele momento. Isso passa uma impressão de agenda cheia, né, de fila de espera, o que é muito positivo para quem presta serviço, porque mostra o quê? Que você atende outras pessoas. Então isso tira aquela desconfiança inicial de quem ainda não te conhece e reforça o teu posicionamento e a tua marca também. Mais uma característica essencial da prestação de serviços, e eu que presto serviço também sou apaixonada por isso, que é a participação do cliente no processo. Não existe serviço prestado sem o cliente por ali. Por isso você vai ter que ter foco total no seu cliente sempre. Você depende dele de uma forma muito mais direta do que quem vende um produto físico. Além do cuidado com os teus processos, com a prestação do serviço em si, é muito importante que você mostre, principalmente nas redes sociais, depoimentos de clientes satisfeitos. Isso mostra que você tem esse foco no cliente, que você consegue executar com qualidade o serviço que você presta e vai te ajudar a ter melhores resultados. Também tem outros 2 itens que valem a pena ser discutidos aqui com vocês. O primeiro deles é a importância do seu material de apoio. Então lembra, você está tangibilizando isso. Se você tem um material de apoio bonito, onde você coloca uma apresentação, onde você bota a sua proposta comercial, isso também está ajudando a melhorar a sua percepção como prestador de serviço. Isso também inclui as suas instalações, a sede da sua empresa, o seu consultório. Garanta que esses detalhes estejam sempre muito alinhados. Tente ter um ambiente condizente, coerente com a sua marca pessoal e também com o seu marketing de serviços como um todo. Se você está prestando um serviço premium, diferenciado, tudo aquilo que você utiliza também tem que ter esse mesmo diferencial. E para a gente fechar esse vídeo, mais uma coisa importante de ser dita: a percepção de valor. Isso tem tudo a ver com o preço que você cobra. Tenha certeza que você está precificando o seu serviço de forma coerente também. Lembre-se, não é só sobre ser o mais barato, é sobre ter uma estratégia de precificação condizente com seus objetivos, e a gente já falou sobre isso aqui no canal, e eu sei que esse vídeo sobre quanto cobrar pode te ajudar também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima! Agora, gerenciando custos em um contexto de serviços. Vamos ver. Até que determinado custo seja identificado como bom, ruim
ou obrigatório, não se deve tomar nenhuma previdência para eliminá-lo ou reduzi-lo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes cortar custos não é o melhor negócio. Existem custos obrigatórios que não tem como cortar. Se você cortar, você baixa a qualidade dos serviços. Eu sempre comparo esse exemplo aí, sabe com o quê? Com o cafezinho. Corta o cafezinho da empresa para você ver, até os funcionários vão reclamar, eles vão achar muito ruim disso aí e vão chamar você de pão duro. De pão duro. Então, meus amigos, existem custos que não conseguem se cortar. Ele é o custo de produção e pronto, acabou. Se você cortar isso aí, você pode baixar o custo, aí não vai dar certo. Tá bom? Seguindo. Custos bons. São custos produtivos porque aumentam a capacidade de uma organização de produzir serviços de alta qualidade e assim melhorar a sua receita. Veja, custos bons é aquele custo que você tem que utilizar e quanto mais você vai colocar, mais retorno você vai ter. Tá certo? Isso é chamado custo bom. É o custo de matéria-prima, por exemplo, para produzir um determinado serviço, né? De um insumo para um determinado serviço que depois de pronto ele vai me dar um resultado espetacular. É um resultado fantástico. Então eu utilizo o termo custo bom para isso aí. Vamos outro? Custos ruins. São custos que decorrem de burocracia desnecessária. Camadas muito densas de gerência média e alta. Esse custo, ao invés do outro, ele é muito ruim. O nome não diz à toa que é ruim, não é redundância também falar a respeito disso. Por quê? A administração foi muito burocratizada em outros tempos, né? A gente teve até uma teoria da burocracia, né? Quando a gente fala de TGA, Teoria Geral da Administração, que foi necessária, porque antes não existia. Então se fez a burocracia para poder deixar a coisa mais organizada, né? Agora, a burocracia demais, ela não é benéfica. Ela é ao contrário, ela faz mal, né? Então a gente precisa trabalhar e os administradores vêm desenvolvendo isso há bastante tempo para poder diminuir ao máximo a burocracia. O Brasil é campeão em burocracia, né? Então essas burocracias elas acabam aumentando o custo e esse custo é um custo ruim. Eu conheço empresa, gente, que pede requisição para tirar a xerox. Você vai tirar uma cópia de um documento, aí você tem que parar o teu trabalho, você tem que ir lá no chefe, que é outra coisa também doída, né? Pegar uma requisição, ir lá no menino, na menina que cuida da máquina de cópias e tirar cópias. Então ele tem um salário a mais para a mocinha da cópia, ele tem custo do bloquinho para você tirar a requisição e o tempo perdido em se o chefe não tá lá, não tira, se ele for no banheiro ele vai ter que esperar. Então tem tudo isso aí, essa burocratização, ela aumenta custos, ela não é legal, tá? Então a gente tem que diminuir ao máximo isso aí, né? Customizar melhor. Tá certo? Vamos para mais um. Custos obrigatórios são inevitáveis mesmo que não tenham um efeito sobre a eficiência externa e sobre as percepções do cliente da parte do percepções do serviço da parte do cliente. Custos obrigatórios eu acabei de falar, você tem custos para produzir, às vezes o investimento num custo acaba tendo um custo mais elevado para se ter um resultado melhor, insumos e matérias-primas, por exemplo, e aí esse custo obrigatório ele acaba elevando. Mas ele tem um resultado bom também, porque depois você pode ter um lucro maior, né? Você pode
cobrar mais caro, você pode vender mais caro também em relação a isso aí. Beleza? Uma vez no turbo. Esse aqui é o dito cujo do Levanta Dorminhoco. É um cafezinho bem forte. Hoje foi a esposa que fez, que levantou cedo para fazer ginástica. Eu fico super preocupado quando a mulher acorda 6 horas da manhã na segunda-feira para fazer ginástica, dá um medo depois. Enquanto isso aqui, a gente vai terminando o nosso cafezinho aqui. Eu já venho falando para vocês nas aulas, né? Já falei bastante no início sobre o que é o marketing de produto e o marketing de serviços. Já falei bastante das sutilezas que existem nas ferramentas, né? E aquele tradicional 4Ps do Kotler, que o Kotler cita, claro que não é dele, né? Isso aí foi lançado lá no Basic Marketing, né? do Jeremy McCarthy. Porém, isso foi muito bem tratado, muito bem desenvolvido pelo Philip Kotler, né? E o próprio Philip Kotler, ele sugere os 4Ps também para os serviços. Mas, para diferenciar algumas coisas, né, eles acabaram incluindo, né, não sei quem foi o autor, mas eles acabaram incluindo mais 3Ps, né, dos processos, para os processos de serviços, né, e aí ficaram os 7Ps dos serviços. Mas eu já vi 8Ps, 12Ps, 21Ps, 32Ps, 36, 52, né? Então existe um monte de coisa aí que se você apertar tudo, vira 4Ps. O Kotler só diferenciou esses outros 3Ps aí para tirar aquela produto, preço, promoção em praça e ainda colocar os processos, por exemplo. Que é o processo, né, que a gente desenvolve os serviços, né? Mas as evidências físicas, é claro, que a gente não pode esquecer, não pode deixar para trás, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a produtividade e marketing de serviços. Dá uma olhadinha na tela aqui. Produtividade e marketing de serviços. Marketing e comunicação e a gestão das expectativas do cliente. Olha, chama atenção para vocês o seguinte. Marketing e comunicação. Bom, a comunicação faz parte do marketing. Nós temos um P só para isso, chamado promoção. Aí a promoção tem todo o desenvolvimento de comunicação que existe no mercado, ou na empresa, ou no prestador de serviço, seja lá quem for. Tá certo? Então toda a comunicação que é feita ali, levando informações, fazendo propagandas, publicidades, qualquer tipo de comunicação que você tiver com o cliente vai estar colocado dentro dessa ferramenta promoção. Tá bom? Então, é o marketing e comunicação, só para diferenciar um pouquinho, e a gestão das expectativas do cliente. Olha aqui, ó, eu falo para vocês que eles não me deixam quieto, ó. Eles não me deixam em paz. Ó, eu tô doando um, se alguém quiser, hein? Né? Ó, presentinho pra quem tirar a maior nota. Esse bichinho não deixa eu quieto, não. Eu tô aqui gravando e eles estão aqui no pé, aprontando, mordendo meu pé, correndo, fazendo um outro pé, uma bagunça aqui, ó. Esses orelhas amarelas aqui. Vai lá, gataiada. Vai fazer arte lá. Beleza? Vamos continuar? Bom, a produtividade de longo prazo tem importância. Então, caso haja um conflito entre receita de curto prazo e qualidade, as considerações sobre qualidade devem vir em primeiro lugar. Ora, caso haja um conflito entre a receita de curto prazo e a qualidade, as considerações sobre qualidade devem vir primeiro. Devem vir em primeiro lugar. Por quê? Não pense que se eu tentar baixar os custos de qualidade, eu vou me dar bem no mercado, porque isso não vai acontecer. Certo? Nem que você perca, mas não perca a sua qualidade. A qualidade para o serviço é como a hombridade para o homem. Você jamais vai ser desleal, desonesto, porque você está tomando prejuízo. Já que eu tomei prejuízo mesmo, eu vou dar prejuízo para todo mundo.
né? Não é assim. E nos serviços é assim também. Se você calculou mal, fez mal o orçamento, né? E depois, para comprometer esse orçamento aqui, você baixa o padrão de qualidade, sabe o que vai acontecer? Vai ter um serviço ruim, vai ter uma reclamação posterior, você nunca mais pega esse serviço aí, você vai ter sérios problemas. Então não faça isso, nem que você perca. Da próxima vez, calcule melhor, faça melhor o orçamento, saiba quanto você vai gastar, né? Para você, pô, às vezes o cara cobra 100 para fazer um serviço e o custo dele é 120. Além dele não lucrar, ele tem que pagar do bolso. Tá? Então é assim que funciona. Pro pessoal que tava perguntando qual banda ia ser dessa vez, ó, Metallica. A próxima aula vem de AC/DC, pra homenagear um caboclinho aí que eu sei que gosta. Tá certo? Só que o paletó hoje é azul, tá? Não gosto mais do preto, né? Fico mais com cara de pretinho básico. Vamos lá, seguindo, vai. Produtividade em serviços. Melhor produtividade e qualidade. Vamos falar cada um deles aqui. Melhorar a capacidade técnica dos funcionários. Orientação para o serviço das atitudes e do comportamento do funcionário. Valores internos que dão apoio à boa produtividade de serviços. Fazer sistemas que deem mais suporte aos funcionários ou à participação do cliente. A industrialização da operação de serviço. Usar a internet e a tecnologia de informação. Aumentar a cooperação do cliente no processo de produção do serviço. E reduzindo a incompatibilidade entre oferta e demanda. Eu coloquei isso aqui resumidamente, né, daquele material da apostila lá, principalmente do material do Grönroos, né? Isso aqui é do Grönroos, publicado por ele, pelo menos, né, no livro dele, né? E aí, resumidamente, a gente explica para vocês aqui sobre essa produtividade em serviços e qual é a melhor produtividade e a qualidade, né? Associar a produtividade, a produção, né? Mais a qualidade prestada, tá certo? Então, a gente pode falar de cada uma delas separadamente, ou se a gente juntar tudo, vai dar um pacote bem bacana. Né? Alguns exemplos aqui, é claro, né? Por exemplo, melhorar a capacidade técnica dos funcionários. Funcionário despreparado causa prejuízo, sempre foi. Não adianta querer inventar moda. Não vou treinar não, porque depois vem o concorrente e leva o meu funcionário. É grande besteira que você está fazendo. Você tem que treinar muito bem seu funcionário. Se o concorrente tiver mais capacidade e levá-lo, treina outro. Vai fazer o quê? Vai deixar funcionário sem treinamento dando prejuízo, causando prejuízo? Não dá, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentido aí, tá? A orientação para serviço das atitudes e do comportamento do funcionário, claro. Cara, não existe nada mais chato que ser mal atendido e funcionário sem noção. Já ouviu falar de funcionário sem noção? Aquele cara que... Ele vem fazer o serviço na sua casa e fica olhando os porta-retrato, fazendo pergunta íntima pra você, né? São coisas que não tem nada a ver, cara. Assim, né? Não condiz com um bom prestador de serviço. O cara tem que ter, no mínimo, educação. Né? E isso a gente precisa treinar. A gente tem que fazer com que os nossos colaboradores, né, tenham essa condição. Tá bom? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu quero chamar a atenção também. Fazer sistemas que deem mais suporte aos funcionários e ou a participação do cliente e a industrialização da operação do serviço, né? Gente, quando a gente fala em sistemas, eu não estou falando de sistema software, não estou falando de sistema computacional, não. Já ouviram a teoria dos sistemas lá em TGA, viu como que funciona, tá? Os serviços, ele funciona igual na indústria, igual no processamento de dados. É a mesma forma, entrada, processamento e saída. Agora, como que você vai desenvolver a sistemática disso é que vai fazer a diferença. Tá? Então, quando você fala industrialização de serviços, é isso. Você pode incluir isso aí também.
tá certo? Dependendo do tipo de serviço, você usa a internet também e qualquer tecnologia para você poder ajudar na informação, né? Eu vejo aqui, por exemplo, o moço que faz a leitura da empresa de energia elétrica aqui no Paraná, ele passa ali, né? Ele faz a leitura do medidor e já sai o papelzinho na hora e ele já coloca na caixa do correio com o valor. Então ele está informatizado. Ele já, aquela maquininha já sabe quando foi feita a última leitura, né? O valor dessa leitura e o valor da leitura atual, né? Alguns prestadores de serviço que trabalham, por exemplo, na logística, quando eles vão visitar um cliente, quando eles vão fazer uma entrega, por exemplo, ou tirar um pedido, automaticamente ele já tem um aplicativo que ele já lança isso, nesse aplicativo, automaticamente já cai lá na empresa, a empresa já processa, já tira a nota e já, se possível, no mesmo dia já coloca na expedição. Veja que isso é legal, funciona. Antigamente o vendedor pegava seu carrinho, sua mala e ia para campo. Aí ele ficava a semana inteira na região aí vendendo produtos, né? Por exemplo, produto de supermercado. Aí quando ele chegava no sábado, aí ele vinha para a empresa, sentava lá, abria a mala, tirava aquele monte de bloco de pedido, ia processar os pedidos, fazer nota, colocar na expedição. Então você perdia um tempo terrível, cara. Então era uma semana para poder processar isso aí. Hoje não, hoje tudo informatizado, tudo muito rápido, né? E mais uma coisa também é aumentar a cooperação do cliente no processo de produção de serviço. Uma das coisas que se faz, que se tem de característica nos serviços, é a coparticipação, né? Quando o cliente está dizendo, olha, eu quero assim, eu quero dessa forma, ali, dessa cor, então, ele está coparticipando, ele está te orientando para aquilo que ele deseja, né? Então, para se ter resultado, é interessante a coparticipação dele. Beleza? Filé. Mais um. Medindo a produtividade de serviços. Veja, medições de produtividade devem medir como determinado insumo, sob a forma de recursos e estruturas de recursos, afeta a qualidade percebida de serviço e a capacidade de geração de receita da organização. Olha só, quando a gente usa insumos, eu vou falar qualquer coisa que você pode utilizar. Produto como matéria-prima, insumos, máquinas, tecnologias, tudo isso aí faz parte dos insumos, né? Se você não tiver uma máquina, por exemplo, uma ferramenta, por exemplo, que é de boa qualidade, que tenha serviços mais precisos, né, operações mais precisas, vamos dizer assim, você pode ter mais problemas. Eu faço uma comparação, porque outro dia eu fiz coloquei um piso em casa, e aí o moço utilizou uma máquina, um tal de maquita, para fazer o corte dos cantos dos bicos, né, da última fileira que você precisa cortar no meio, e aquela máquina muito precisa, cara. Eles riscam, né, e aí faz o corte certinho. Antigamente, meu pai gostava muito de fazer esse tipo de coisa lá, e eu quando era garoto, eu prestava muita atenção no que ele estava fazendo, e eu me lembro que era assim, eles riscavam com um prego, depois ele pegava uma chave que chama turquesa ou truquesa, eu não sei o nome desse aqui, ia quebrando ele. Às vezes quando estava terminando de quebrar, quebrava a peça inteira. Aí ia ter que refazer. Bom, duas coisas. O prejuízo era grande porque nunca conseguia fazer de primeira. Sempre quebrava uma peça. Segundo, o corte nunca ficava reto. Imagina você fazer alguma coisa no chão, um desenho ali com um azulejo, com um piso, né? Fazer umas fileiras diferentes, você tem que fazer uns cortes. Se você não tiver uma máquina dessa aí, o serviço vai ficar horrível. Não vai ficar legal. Vai ficar feio pra burro. Tá certo? Então é isso que a gente fala. Quando você tem uma ferramenta
e essa ferramenta te auxilia positivamente, você está melhorando a qualidade. Caso contrário, você está piorando. Se eu tenho um computador muito bom, uma câmera muito boa, essas aulas vão sair melhores. Se eu tenho, por exemplo, o pedreiro tem aquelas bitoneiras lá que eles fazem um saco de cimento por vez. Dá um monte de massa. E rápido. Menos de 10 minutos está tudo pronto. Agora vai bater um saco de cimento à mão, numa caixa, com enxada para você ver. Então tudo isso aí influencia no resultado. Tudo isso nós temos que levar em consideração. Tá? Então eu leio novamente. Medição de produtividade. Deve medir como determinado insumo, sob a forma de recursos e estruturas de recursos. Afeta a qualidade percebida de serviço e a capacidade de geração de receita da organização. Viu? Assim que funciona. E para encerrar, nosso último assunto, encerrando já também a nossa querida apostila, tá certo? Como desenvolver instrumentos de medição de produtividade de serviço. Veja. A produtividade em uma organização de serviços é mais bem avaliada através da medição da lucratividade ou do resultado econômico de uma operação. Não levamos em consideração só o lucro do prestador de serviços, porque o cliente pode entender, subentender, que aquele serviço que foi muito bem feito, muito bem realizado, vai auxiliá-lo na captação de recursos, de lucro. Então, se antes o meu comércio, a minha prestação de serviços era um pouco desprovida de recursos, e com esse serviço melhorou fundamentalmente a nossa atividade, então o cliente vai subentender que ele está obtendo lucro com isso aí também. E é claro, nós prestadores de serviço precisamos fazer todos os cálculos certinho, quanto tempo que a gente vai realizar, o que a gente vai gastar de material, de ferramentas, porque tem desgaste de ferramenta também, né? Matéria-prima, insumos, tudo a gente vai poder fazer o cálculo desse custo aqui para essa produtividade, tá, beleza? Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou o Christian Barbosa, sou o fundador da Tríade, do Neotríade, e nesse vídeo eu queria compartilhar com você 5 estratégias para você criar uma equipe mais produtiva. Então esse vídeo vai servir tanto para você que pode ser um líder, um gestor, e vai servir para você também que é um membro de uma equipe, pode dar insights aí para o seu gestor, para ele ter algum tipo de estratégia para melhorar a performance do time. Porque, obviamente, que a gente não cria uma empresa mais produtiva, o que a gente cria são pessoas mais produtivas, pessoas juntas formam uma equipe mais produtiva, e equipes produtivas formam uma empresa mais produtiva. Então a gente precisa aprender a olhar para a base dessas coisas que estão acontecendo na nossa empresa, para que a gente possa, obviamente, ter um nível superior de performance. A gente não muda a performance mudando a empresa, a gente aumenta a performance ajudando pessoas a serem mais produtivas na sua rotina. Então a primeira grande coisa que você precisa fazer para, obviamente, melhorar a performance do seu time é ter uma clareza de objetivos, daquilo que precisa ser entregue muito forte. Porque se você não tem um objetivo claro do que vai ser entregue, ou se você está atendendo tudo, o que acaba acontecendo é que as pessoas se perdem aonde? Na priorização, eles acabam tendo mais urgência, porque tudo fica urgente, eles não sabem direito o que fazer. Então você tem que claramente entender, esta é a nossa entrega do dia, da semana, do mês ou do semestre, não sei qual o período que você se organiza dentro da sua organização, mas você tem que ter isso muito claro. A partir da clareza do que você tem para fazer, você define aí sim quais são as prioridades. Então vamos supor que você tem um projeto A, B e C para entregar ao longo de um mês. Então o que tiver do projeto D e E, que às vezes é coisa que não vai te ajudar, não que você não vá fazer, você também vai fazer, mas você vai colocar isso num outro momento para ser feito. E quando você estiver no seu momento de foco, no seu momento mais produtivo do dia, você vai estar focando nas tarefas do projeto A, B ou C, conforme são as prioridades da sua rotina. Então tem que ter clareza sobre isso. Se você não tem clareza, o projeto A, B, C, D, E, F, G, tudo fica ao mesmo tempo. E aí você se perde.
Outra coisa que é bacana para você que está com a equipe, precisa melhorar a sua performance, você tem que ter algum tipo de indicador. O que eu falo com relação ao indicador? As pessoas gostam de saber que estão melhorando. Não adianta só ter metas, e aliás esse é um dos grandes erros que as organizações fazem. Elas criam os objetivos, comunicam para os times e muitas vezes depois não voltam com relação àquilo. Quando a gente fala de metas, nós estamos falando de alguns pequenos indicadores que precisam ajudar para saber se eu estou próximo ou estou distante da minha meta. São os KPIs, né? Como os americanos falam, Key Performance Indicators. Você pode criar esses KPIs aí, por exemplo, orientado com o número de coisas que você está fazendo, número de vendas, por exemplo. Você pode criar um, por exemplo, com relação a horas extras que não estão sendo feitas. Você pode criar, por exemplo, um indicador do volume de progresso que um projeto tem que ter ao longo da semana. Eu não sei qual é o tipo de indicador que a sua empresa precisa, ou que a sua equipe precisa desenvolver, mas você precisa ter um, pelo menos, que ajude o time a ver o que está acontecendo. Por exemplo, na Neotríade, a gente tem alguns indicadores que a gente olha. Toda semana a gente olha indicadores mensais para a gente saber se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. Por exemplo, um dos nossos indicadores mais importantes é a nossa taxa de conversão. O que é a nossa taxa de conversão? Cada cliente que chega na nossa página do Neotríade, quantos clientes ficam e assinam o produto? Então essa é uma conversão, quantos converte? Se isso está baixo, a gente está errando alguma coisa. Se isso está alto, está sendo mantido na média, a gente está acertando, a gente precisa fazer alguma coisa para aumentar esse número. Então esse é o número que dá um norte para a gente. Se o número baixou, automaticamente você junta o time. Pessoal, esse indicador é muito importante. O que a gente pode fazer para melhorar esse indicador que teve uma queda nesses últimos meses? Entendeu? Os indicadores são fundamentais. Eu diria que eles são até mais importantes do que a própria meta. A meta dá o ponto que você quer chegar, mas o indicador é onde vai mostrar a estrada que você está indo para aquele ponto. Se você não tem um indicador, você fica às vezes rodando em volta da meta e muitas vezes a meta não acontece. Terceira coisa, você precisa ter uma ferramenta de gestão dessas prioridades e do que está acontecendo. Você precisa ter um software, como por exemplo o Neotríade, que é um software de gestão de equipes, mas pode ser outro software, se você não gostar da gente, não tem problema. Você precisa ter alguma coisa. Por quê? Porque um software de gestão de tarefas, ele ajuda você a fazer o seguinte. Primeira coisa, delegar de uma forma mais eficiente. Você delega, você sabe o que está acontecendo. Um dos grandes problemas dos líderes hoje é que eles não têm clareza do que a equipe está fazendo. E aí eles ficam perdidos, aí eles passam mais coisa. Então quando o líder pode clicar num botão e ver tudo o que está acontecendo para hoje, para amanhã, para depois, para a semana inteira, ele tem muito mais gestão na mão. Com isso, o que acontece? Reduz o número de reuniões, você começa a melhorar o volume de performance que a equipe tem. As pessoas ficam ter mais clareza do que está acontecendo e você negocia melhores prazos. É fundamental que você tenha um produto como o Neotríade dentro da sua rotina. Ele ajuda demais a organização a ser mais planejada, mais produtiva, a discutir prioridades reais, a mapear os indicadores. Não importa qual seja o software, mas você precisa ter alguma coisa que ajude você realmente a sair do lugar. Outra coisa, crie padrões de comunicação, de e-mails, para comunicar, por exemplo, mudanças no projeto. Você pode, por exemplo, uma coisa que é bastante recomendado, depende do tamanho da sua equipe, claro, mas essa sugestão ela é válida até para uma equipe já menorzinha, com 4, 5 pessoas, talvez você já consiga fazer isso. Que é o quê? Você pode criar um papel dentro da equipe que seria o papel do dispatcher ou do tráfego. O que é isso? É uma pessoa que ela é a responsável por delegar as tarefas na equipe. Então, eu sou o líder, por exemplo, eu tenho a minha dispatcher dentro da Tríade, tenho outro dispatcher dentro da Neotríade. Então, quando eu preciso delegar alguma coisa, eu vou, falo com ela a demanda, ela pega essa demanda e aloca no time. Porque imagina só, a gente tem equipes grandes. Se eu fosse delegar para 15, 20 pessoas, imagina eu olhar e falar, cada um deles, o quanto que eu ia estar delegando. Eu ia ficar maluco, eu ia gastar muito mais tempo. Agora, se eu tenho uma pessoa que está centralizada nesse papel, facilita a minha comunicação. Ela pega, delega essas atividades para o grupo. E quando eu preciso saber alguma coisa, eu olho o que o grupo inteiro está fazendo. E se precisa ser alguma coisa alterada, vou converso com ela. Fica mais fácil o processo de comunicação, mais fácil o processo de gestão e as pessoas ficam menos perdidas, sendo o único ponto central onde as tarefas são colocadas. Porque imagina só o erro. Eu delego para um, aí vem outro delega para aquele também, outro vai delega para o outro, qual que ele faz? Ele vai fazer o cara crachar. Na verdade, o cara que teoricamente é o chefe dele mais importante. E muitas vezes não é a coisa mais importante que precisa ser feita. Então ter um dispatcher ajuda bastante. E a nossa quinta estratégia é que você precisa, obviamente, ter alguma estratégia para envolver o seu time. Ou seja, ajudar essas pessoas quando eles erram a aprenderem com os erros e ao mesmo tempo quando eles acertam, parabenizar o time. Porque as pessoas gostam de feedback.
As pessoas gostam. Isso também, às vezes, é uma deficiência minha, que por isso eu reforço isso e falo isso para as pessoas. Porque quando a coisa está sendo feita errada, a gente tem que ir lá, chamar a atenção, obviamente, e corrigir a rota. Agora, quando a coisa está sendo feita da forma correta, nós temos que ir lá e falar para as pessoas que elas estão na forma correta. Temos que parabenizar isso em público, temos que dar algum tipo de participação de alguma forma nos resultados, ou participação em alguma coisa que as pessoas se sentam parte do processo. Isso é muito importante. Bem, são 5 dicas que eu queria trazer para você. Eu tenho feito muitos vídeos para o meu canal no YouTube, muitos mesmo. Toda semana tem às vezes 2, 3 vídeos com conteúdo muito prático para você e para o seu time aplicar. A gente tem cases de clientes que pegam esses pequenos vídeos e levam para a reunião semanal deles e discutem sobre aquele assunto que eu estou trazendo e faz com que o time, obviamente, ajude aí a pensar um pouquinho mais sobre produtividade. Nós relançamos a versão do Neotríade, uma versão muito mais simplificada, muito mais objetiva, muito mais direta naquilo que a gente queria, e convido você a experimentar essa nova versão. Tá muito legal. Se você precisar, entre em contato com o nosso time, a gente pode fazer uma palestra online customizada para o seu time usar melhor a ferramenta e aí você sentir os resultados por você. Eu estou muito contente com essa versão nova do Neotríade, estou usando bastante, estou feliz com o resultado e acredito que vai te ajudar também a ter um resultado no nível superior. E também é o seguinte, em algum lugar aqui do site, a gente tem um link para você baixar um e-book nosso, com 10 princípios para você ser mais produtivo. Compartilhe esse e-book para o seu time também, porque ele tem 10 princípios para a pessoa ser mais produtiva e, consequentemente, ajudar o seu time a ser mais produtivo também. Muito obrigado pelo seu tempo e vamos andando, porque a vida já anda corrida demais. Até um próximo! Agora as atividades da semana. Vamos ter uma semana mais o final de semana, né? Feriado de 21 de abril, amanhã, terça-feira. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril. Esqueci de falar isso aqui no nosso vídeo. É segunda-feira, 20 de abril de 2020. 20. Amanhã, feriado de Tiradentes, né? Então não tem aula presencial. Mas vocês podem ficar em casa e estudar a aula de serviços do professor Caparelli. Que tal? Vamos às atividades da semana. Hoje vai ser muito fácil dessa vez. Muito fácil. Né? Como a gente falou em relacionamento com os clientes, né? Como a gente falou sobre essa prestação de serviços, custos e lucros gerados, eu vou dar uma atividade bem mamãozinho com açúcar para vocês dessa vez. Tá bom? Vocês vão desenvolver uma discussão sobre marketing de relacionamentos. Só dar um detalhezinho quando vocês estiverem desenvolvendo, escrevendo. Serviços. Marketing de serviços. Então, marketing de relacionamentos dos serviços. Tá? Dá uma ênfase, uma puxadinha lá para os serviços, para a gente ficar dentro da nossa área um pouquinho, tá? Apesar que não foge muito, tá? Então, baseado nessa videoaula, faça uma análise e disserte a respeito do marketing de relacionamento. Crie também uma discussão no portal AVA para suas observações. Sabe por quê? Olha aqui. A instituição está contando a presença de vocês pela discussão no portal AVA. Então, quando vocês estão colocando lá aqui, eu assisti a aula, vi isso aqui de interessante, chama atenção para aquilo, ou pergunta qualquer uma outra coisa, vocês estão registrando a presença de vocês no portal e a presença de vocês na disciplina daquele dia. Entendeu? Então, por isso que vocês devem entrar lá na discussão e deixar a sua opinião, tá? Ou o seu questionamento, se for o caso, né? Eu prefiro que vocês façam o questionamento me enviando um e-mail que eu respondo de prontidão. No portal a gente tem outro processo. Cada dia é uma aula diferente, a gente pega o material de vocês depois de uma semana que vocês colocaram lá para poder corrigir. Então, se você tinha uma pergunta, né, hoje é segunda-feira, se você tem uma pergunta hoje, eu vou responder só na próxima segunda ou terça quando eu corrigir. Tá certo? Porque eu preciso receber primeiro. Então não adianta vocês colocarem no portal. Nesse caso, manda um e-mail para mim. Tá aí o e-mail aí, ó. Anotadinho aí. Manda um e-mail para mim e eu já respondo rapidamente. Se puder, claro. Tá certo? Então lá. Envie até a próxima segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Antecipando nossas provas.
Tá? Antecipando as nossas provas. Tá ok? Bom, por hoje é só. Tá? A aula foi mais curta hoje. Então, só para encerrar essa disciplina, né? Essa matéria, melhor dizendo. E na próxima semana a gente já vai estar com material novo, já preparando material novo para vocês. Já vem avaliação também, tá? E aí a gente vai fazer algumas outras abordagens, tá? Tá, beleza então? Quero deixar um forte abraço a todos aqui, tá? E quero deixar um grande abraço pro meu amigo Jairo Andrade, lá de Brasília, né? Colega de mestrado, cara super competente, tá fazendo uma live por dia aí pro pessoal, pros clientes, né? E eu tenho acompanhado aí, grande abraço, Jairo, tá? Tamo junto. E continue mandando os links lá pra gente poder assistir, tá beleza? Para vocês da Faculdade Santa Maria da Glória SMG, curso de administração, sexto e sétimo período, um grande beijo no coração. Até semana que vem. There's a story